A cada passo, Jesus avançava no caminho que mudaria a história da humanidade. A cruz se aproximava, mas também a vitória sobre a morte. Nessa jornada, somos chamados a refletir, crer e seguir os seus passos. Do madeiro ao túmulo parecia o fim, mas ao terceiro dia a pedra foi removida e a vitória resplandeceu. Cristo venceu a morte e conosco está a esperança da vida eterna. O caminho da cruz nos leva à glória da ressurreição. Que nossos corações estejam preparados para essa caminhada, firmes na fé e rendidos ao amor de Cristo. Graça e paz, meus irmãos, amém? Glória a Deus, amém, queridos? Aleluia, graças a Deus. Ele venceu a morte, amém? Ele ressuscitou, e por isso nós estamos aqui, para celebrarmos aquele que morreu, mas um dia ele ressuscitou, para nos dar vida, e nós somos felizes por isso, somos felizes e gratos, porque a graça do Senhor, ela nos alcançou. Queridos, nós estamos nesta noite encerrando, a nossa série de mensagem, A Caminho da Cruz, e nas semanas passadas, Nas semanas passadas nós estudamos aqui sobre a ceia do Senhor e o ensino de Jesus sobre o serviço. Também estudamos a disputa dos discípulos por um lugar de destaque, a negação de Pedro, a oração de Jesus no Getsêmani, sua prisão e julgamento. E hoje encerramos essa série meditando sobre os últimos momentos de Jesus, da cruz ao túmulo, a vitória da ressurreição. Amém? Esse é o título da mensagem de hoje. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas 23 e deixe aberto que daqui a pouco nós estaremos lendo esses textos. Lucas 23, melhor dizendo, você deixa aberto aí, nós vamos ler do 26 ao 56 e do 24, de 1 a 7. De 1 a 7. Essas mensagens têm mexido muito conosco, com muitas pessoas, essa série de mensagens, e nós temos recebido vários feedbacks maravilhosos, queridos, de pessoas que têm meditado na palavra do Senhor, têm encontrado até mesmo o seu amor através dessas mensagens. Tem sido impactante para nós. E essa mensagem, alguém até disse assim: poxa vida, já está terminando a série de mensagem A Caminho da Cruz, umas mensagens tão tremendas e poderosas e maravilhosas. E essa não vai ser diferente, Nós vamos estudar um pouco sobre o que aconteceu com Jesus no sepultamento, na crucificação, e vamos ver se eu consigo, falar até a ressurreição. Quero passar um pouco do contexto para os irmãos rapidamente. O Evangelho de Lucas apresenta uma perspectiva única sobre a vida de Jesus, focando em sua compaixão e o seu ministério aos marginalizados, aquelas pessoas que muitas vezes a religião não tinha olhos para elas. O Senhor Jesus, ele encontrava um olhar para aquelas pessoas. Ele encontrava essas pessoas em meio à multidão. A narrativa que nos levará à cruz,
ao túmulo ocorre em um período de grande conflito. E havia vários conflitos e tensões na região da Judéia nesse tempo. Eu gostaria de falar rapidamente aqui, mais ou menos, alguns conflitos que tinham ali, para que vocês entendam o contexto mesmo de tudo aquilo que aconteceu com Jesus, né? A perseguição, até mesmo a crucificação de Cristo. Existia ali um conflito religioso, né? Uma tensão significativa entre os líderes religiosos judaicos, fariseus e saduceus, e Jesus, que frequentemente ele desafiava a autoridade dessas pessoas e também a interpretação da lei. Então Jesus está nesse conflito religioso, né, onde alguns achavam que ele não era o Messias, e alguns começaram a se converter e achando que ele sim era o Messias. Então eles começaram a seguir, os judeus e até mesmo os religiosos da época começaram a seguir ao próprio Cristo, a Jesus. Então começou a ficar um pouco conflitante esses pensamentos. E Jesus, ele também confrontava esses doutores, suas verdades, momento de revolta, zelotes que lutavam ativamente contra a ocupação romana. Porque Barrabás, ele não era apenas um assassino, um ladrão, enfim, né? Ele estava ligado também com um grupo político. Por isso que quando a multidão escolhe Barrabás e diz assim, nós queremos Barrabás, e não Cristo, e não Jesus, porque também eles achavam que Barrabás seria o cara que, se ele se libertasse também, ele ia lutar, sabe, contra o Império Romano, porque ele era um ativista também. Então não era só essa questão religiosa, vamos dizer, dos judeus olharem e dizer assim, não, vamos crucificar mesmo Jesus. Não, eles achavam que se Barrabás ele fosse solto, com certeza ele ia virar Roma de pernas para o ar, porque ele era um ativista. Então tinham esses movimentos também de revolta, tinha as divisões sociais. A sociedade judaica estava dividida em diferentes seitas e grupos sociais, que muitas vezes tinham visões opostas sobre religião, política e o futuro da Judéia. Esses conflitos, então, queridos, contribuíram para a captura, julgamento, crucificação de Jesus. E à medida que as autoridades romanas e religiosas procuravam manter a ordem e evitar o aumento, muitas vezes
para eles, parecia eles tivessem ameaça para os romanos. Em contrapartida, Jesus em cena também era uma ameaça para os judeus. Então é nesse conflito todo que Lucas, ou que se desenvolve toda essa perseguição acerca de Jesus Cristo. Jesus então ele é maltratado, condenado por aqueles que deviam, à medida que ele caminhava rumo à crucificação, carregando o peso do pecado da humanidade. Nós vemos aqui também a humanidade de Cristo se revelando nas suas dores. Então quero meditar com os irmãos sobre os 3 acontecimentos que marcaram os últimos momentos de Jesus a caminho da cruz: a crucificação, o sepultamento e a ressurreição. Amém, queridos? Glória a Deus. Sua Bíblia está aberta aí? Amém? Vamos ler então um pouco. Eu gostaria de colocar isso aqui, e eu gostaria de ler na NVI. Se os irmãos pudessem colocar na NVI para mim. Eu achei que daí era NVI, a minha NVT, então eu quero acompanhar com vocês a leitura aqui. Lucas 23, 26. Lucas 23, 26. Nós vamos ler até o 49. Quem encontrou, diga amém. Glória a Deus. Eu também acabo de encontrar. Vamos ler. Simão de Cirene, que estava chegando do campo, e colocaram a cruz nas costas dele, fazendo um grande número de pessoas o seguia, entre as quais mulheres que lamentavam e choravam por ele. Jesus voltou-se e disse: filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por vocês mesmas e pelos seus filhos. Pois chegará a hora em que vocês dirão: bem-aventuradas as estéreis, os ventres que nunca geraram e os seios que nunca amamentaram. Então dirão às montanhas: caiam sobre nós, e às colinas cubram-nos. Pois se fazem isso com as árvores verdes, o que acontecerá quando ela estiver seca? 2 outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele, para serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Então dividiram as roupas dele, lançando sortes. O povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros, diziam. Deixe-o salvar a si mesmo, se é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados, aproximando-se também, zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre. Disseram: se você é o rei dos judeus, salva você mesmo. Havia uma inscrição acima dele que dizia: este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos: você não é o Cristo? Salva você mesmo e a nós. O outro criminoso, porém, o repreendeu dizendo: você não teme a Deus, nem mesmo estando sob a mesma sentença? Somos punidos justamente, pois estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum crime. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. Já era quase meio-dia e houve trevas sobre a terra até às 3 horas da tarde. O sol deixara de brilhar. Então o véu do templo rasgou-se ao meio. Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou. Quando o centurião viu o que havia acontecido, louvou a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era justo. Então todo o povo que se havia juntado para presenciar
o que estava acontecendo. Ao ver isso, começou a bater no peito e a afastar-se. Contudo, todos os que o conheciam, incluindo as mulheres que haviam seguido desde a Galiléia, ficaram de longe, observando essas coisas. Amém, queridos? Glória a Deus. Nesse trecho, então, nós encontramos a cena dolorosa da crucificação. Eu quero dizer para os irmãos que todas as mensagens que foram ministradas aqui, queridos, tem algo para nos ensinar. Tudo para nos ensinar na realidade. Quando nós lemos sobre a crucificação, quando nós lemos sobre a Páscoa, alguém até comentou, não sei se foi na Doce, se eu não me engano foi o Manteço que falou, que muitas vezes nesse momento de Páscoa nós ficamos contristado, existe isso aí? Contristados, né? Obrigado, Luana. O português ali está... Então, nessa época de Páscoa, a gente fica assim contristado, por causa de tudo que aconteceu com Jesus. Nesse tempo, nós queremos assistir todo o The Chosen. Nós queremos assistir The Chosen tudo de novo, desde a primeira cena, porque agora está chegando a Páscoa. O que eu vou fazer? Desde sexta-feira agora, eu vou maratonar The Chosen. E tudo que estiver relacionado a Jesus, a crucificação, de repente algumas pessoas aqui assistiram o filme do Mel Gibson de novo, e a gente chora quando a gente vê a crucificação. Glória a Deus por isso, porque é isso mesmo, querido, sabe, também, porque isso relembra o que o Senhor Jesus, Ele sofreu no nosso lugar, sofreu por cada um de nós que estamos aqui, sofreu por mim, sofreu por você. Mas se eu só assistir o The Chosen ou qualquer outro filme, ou ler apenas a Bíblia e me emocionar, e isso não surgir nenhuma transformação na minha vida, não valeu de nada, porque não entendemos o princípio do Evangelho. E o Senhor Jesus fez tudo isso para transformar a nossa vida, não apenas para nos emocionar. Amém ou não? Glória a Deus. Vocês estão entendendo, queridos? Então tudo que estudamos aqui tem que surtir algum efeito nas nossas vidas. Então não quero apenas aqui ler algumas coisas bonitas e emocionar você. Eu também não quero ficar emocionado, mais uma vez, por causa da festa da Páscoa, por causa de tudo isso que nós estamos vivendo. E nesse sentido, como eu disse aqui na nossa oração, para mim, de todas as festas cristãs, para mim essa é a mais importante, porque fala do nosso Senhor e do nosso Salvador, da morte, mas da ressurreição, e nos aponta para algo que nos dá esperança, a sua volta, em nome de Jesus, amém ou não? Glória a Deus, querido. Então vamos lá, eu quero falar agora sobre a crucificação. Jesus aqui, ele é forçado a carregar a sua própria cruz, e Simão de Cirene é recrutado para ajudar ele também. Isso simboliza o fardo do pecado que todos nós também carregamos. Simão não leva a cruz até o final, ele leva a cruz apenas por um tempo, por um período. Depois Jesus continua a carregar a cruz sozinho. Charles Spurgeon, um dos pregadores que vocês conhecem aí, ele diz assim: a cruz nunca foi um fardo para Jesus, mas um caminho para a glória. A cruz nunca foi um fardo para Jesus, mas um caminho para a glória. Quando nós vemos aqui, queridos, que Simão, ele auxilia Jesus por um pouco tempo, ele auxilia Jesus. Ele sente um pouco do peso, ele sente um pouco do fardo, aquilo que Jesus ele estava carregando. Num paralelo aqui é mais ou menos isso, aquilo que nós carregamos por algum tempo, um fardo doloroso, cruel. Quantos de nós não carregávamos ou não carregamos
alguns fardos nas nossas vidas, que nós não conseguimos realmente carregar. Muitas vezes nós olhamos e falamos assim: eu não consigo mais, eu desisto. Simão de Cirene, ele carrega essa cruz de Jesus por um certo tempo. Logo após Jesus, ele pega a cruz e ele continua, segue até o Gólgota. Ele segue para ser crucificado. O Senhor Jesus, ele continua querendo fazer isso comigo e com você, tirando o seu fardo que é pesado, um jugo que é pesado, transformando em algo que é leve, que é suave. O Senhor, ele carregou a nossa cruz, ele carregou a cruz para nos dar, paz, para nos dar leveza, eu vou dizer assim, porque muitas vezes a nossa vida de pecado, ela nos traz um peso muito grande e nós não conseguimos caminhar. Mas o Senhor Jesus quer transformar a minha vida e a minha história com esse símbolo da crucificação. Como Spurgeon diz, a cruz nunca foi um fardo para Jesus, de forma alguma. Nunca foi um fardo para Jesus, mas um caminho para a glória. O Senhor, ele tinha um propósito, e ele seguiu esse propósito, ele obedeceu até o fim, Por causa de uma humanidade caída, ele suportou a cruz. Isaías 53 diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados, nós fomos curados. O castigo que hoje nos traz a paz, essa paz que excede todo entendimento, que nós não conseguimos encontrar em lugar nenhum, estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, nós fomos curados. Amém ou não, igreja? Glória a Deus. E nessa porção da crucificação, queridos, existem 3 eventos significativos que nos revelam o coração de Cristo e o seu propósito redentor. Além dos sinais sobrenaturais que aconteceram, que nós lemos aqui nesse texto. A primeira coisa é a intercessão de Jesus pelos pecadores, no versículo de número 34. Versículo de número 34. Pode colocar aí para nós. 23, 34. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Então dividiram as roupas dele, lançando sorte. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Este momento nos mostra a profundidade do amor e da graça divina. Ele não apenas aceita a sua própria dor, mas ele intercede por aqueles que o crucificam. Imagina, queridos, Jesus, naquele momento da crucificação, cuspiram em Jesus, bateram em Jesus, esbofetearam Jesus, humilharam Jesus. E aí no momento da crucificação, onde as pessoas estão zombando dele, imagina, ele olha para a multidão, aqueles que o açoitavam, aqueles que zombavam dele, ele olha e diz assim: Pai, perdoa eles, eles não sabem o que eles estão fazendo, eles não sabem o que estão fazendo. Como eu disse, tudo isso tem que nos ensinar alguma coisa, queridos. Esse ato de intercessão de Jesus, ele tem que ensinar algo para cada um de nós que estamos aqui. O Pai perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. E isso mostra o amor imensurável de Jesus, mas serve também de exemplo para nós, de que o perdão ele deve prevalecer até mesmo em nossas maiores dores. O Senhor estava dizendo: perdoa-lhes.
Eles não sabem o que fazem. E ele não estava apenas transferindo, mas ele mesmo estava perdoando aqueles que estavam o maltratando, queridos. Eu acho interessante que hoje nós vivemos um evangelho tão raso, que existe um monte de gente que fala que é cristão, que é crente, mas ainda é cheio de amargura, de ódio, e não consegue perdoar ninguém. Irmãos, presta atenção aqui comigo. Nós temos que deixar de agir de uma forma como que se a igreja, o ambiente religioso, isso aqui mesmo, a comunidade cristã, fosse apenas um clube social, onde eu vou final de semana apenas para ver os meus amigos, ouvir um bom louvor, sabe? Com uma banda maravilhosa como essa que tocou aqui, amém ou não? Dê glória a Deus aí, irmão, você que tocou, nem você está acreditando nisso. Eu achei que os irmãos, eita, glória, é verdade. Você está me entendendo, querido? Não, eu vou na igreja hoje, sabe? Por que você vai na igreja? Porque, nossa, lá tem um louvor top demais. Eu vou na igreja hoje porque eu vou encontrar os meus amigos. Isso não está errado, vai mesmo. Onde tem um bom louvor, uma boa mensagem, uma boa palavra, sabe? Mas não encara como um clube social, onde você vem ao domingo e na segunda-feira a sua vida continua da mesma forma. Você chega no seu trabalho, onde tem uma pessoa que pisou no seu calo, e já faz muito tempo que você não perdoa essa pessoa, e você bate no peito e fala, eu sou cristão. Se você for cristão de verdade, você vai olhar para o exemplo de Jesus e dizer, Senhor, perdoa-lhe, porque ele não sabe o que faz. Eu perdoo essa pessoa, assim como o meu mestre me perdoou, eu perdoarei. Como diz o pastor Alessandro, assiste aí, pastor. Tem muita gente, queridos, que não abandona essas pessoas e ficam carregando elas nas costas como um fardo. Porque a falta de perdão é isso, irmã Vilma. Quando eu perdoo, eu libero a pessoa da minha vida, ela não faz mais parte da minha vida. Mas quando eu não perdoo essa pessoa, sabe o que acontece? Eu estou carregando ela nas minhas costas. E todos os dias eu olho para trás e eu enxergo essa pessoa nas minhas costas. E eu não quero perdoar, eu não quero liberar essa pessoa. Sabe, Jesus nos ensinou, o Mestre nos ensinou, aquele que morreu pelos nossos pecados, queridos, para que a nossa vida fosse transformada. Mas nós cristãos, crentes, hoje em dia, nós não queremos ser transformados. Nós queremos viver uma vida de qualquer forma. Sabe, queridos, mas se nós precisamos imitar aquele que nos amou e aquele que morreu por nós, nós vamos ter que perdoar. Nós vamos ter que perdoar. Esse é o evangelho. Muitas vezes a gente olha para a Bíblia e fala, não é possível. Por que eu fui começar a ler isso? Porque eu leio, sabe, cada dia que eu leio, me confronta. Cada dia que eu leio, parece que tem algo que eu preciso ser transformado. Cada dia que eu olho para a Bíblia, dá vontade de rasgar um pedaço, porque eu não concordo com isso. Poderia ser mais fácil. Por que está falando para eu perdoar a pessoa que me maltratou? Pois é, querido, seja bem-vindo ao mundo cristão. O Cristo disse, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Tiago, mas como é difícil perdoar, meu amigo. Como é difícil perdoar. Mas como é maravilhoso quando você vive o perdão. Como é maravilhoso quando você vive com alguém que te perdoa, porque reflete o amor e o perdão de Jesus Cristo. Como é maravilhoso, queridos, você sentir amado e perdoado. E aí o seu coração começa a se transformar, e aí você começa a olhar para as pessoas com amor, e você começa a perdoar, porque o Cristo realmente fez algo de diferente na sua vida e no seu coração. Amém ou não? Glória a Deus. Já estou terminando, estou brincando.
Nós precisamos colocar em prática aquilo que nós ouvimos acerca de Jesus. Não vamos apenas ficar emocionados com essa história tão maravilhosa, que é maravilhosa. Não estou dizendo para que você não venha mais na igreja para ver o seu amigo, venha para ver o seu amigo, mas venha com expectativa para que a mensagem toque no seu coração e você possa ser uma pessoa melhor a cada dia. É isso que eu peço para o Senhor também todos os dias da minha vida. Não viva uma vida de cristandade, um crente raso, querido. Sabe? É fácil perdoar? Não. Não é fácil perdoar. Mas o Senhor Jesus, Ele nos auxilia nesses momentos tão difíceis da nossa vida de tomar uma decisão. Segunda coisa, a promessa do ladrão arrependido. Em seguida, temos a maravilhosa promessa que Jesus faz ao ladrão arrependido. Qual que foi a promessa? Versículo 43. Versículo 43 diz assim: em verdade te digo, que hoje você estará comigo no paraíso. A promessa ao ladrão arrependido. Lucas 23, versículo 43. Hoje estarás comigo no paraíso. Esse é um dos exemplos mais claros da graça imerecida. Lutero, ele diz que a salvação é um presente que não depende das obras, mas da fé. Claro, parafraseando o próprio apóstolo Paulo em Efésios 2, versículo 8 e 9, que diz: pois vocês não são salvos, vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. O ladrão ali, no seu momento, o último momento de vida dele, ele reconhece a sua condição, e ele clama por ajuda, e graças a Deus que ele estava ali, do lado daquele que poderia auxiliá-lo, que poderia o ajudá-lo. E ele foi salvo inteiramente pela graça. Ele não merecia, ele não tinha feito nada para merecer. Ora, ele estava ali, sabe, condenado, vamos dizer assim. Ele estava na cruz, ele ia ser morto. O que ele tinha que fazer? Jesus olhava para ele e falava assim: não, olha, você vai ter que batizar, você precisa entrar numa igreja primeiro, aí assim, agora sim, você vai ser salvo. Não, ele simplesmente clama para Jesus Cristo, ele olha para Jesus, e ele diz: Senhor, lembra-te de mim, quando entrar no seu reino. Jesus, lembra, Senhor, lembra. Primeiro ele trata ele como Senhor já, Senhor, lembra-te de mim, quando entrar no seu reino. Imagina você, querido, o olhar de Jesus. Eu sempre lembro disso também, sabe? Eu gosto muito de entrar assim também na história, sabe, irmã Tessa? Não como a Júlia, porque a Júlia, quando ela está lendo, me parece que ela está dentro da história. Mas eu gosto também de, sabe, assim, imaginar. Eu fico imaginando, Josué, aquele homem ali, pregado na cruz, e ele olha, e os outros zombando de Jesus. Eu não sei como Jesus estava, se estava de cabeça baixa ou se estava de cabeça para cima, mas ele olha para o outro e fala assim: rapaz, você merece estar aqui, você está zombando desse que não fez nada. Senhor, lembra de mim, quando entrar no seu reino. Eu imagino agora essa cena, Jesus olhando para aquele homem, fixando o olhar nos olhos dele, dizendo assim: hoje mesmo, você estará comigo no paraíso. Meu Deus do céu, querido. É forte demais isso, querido. Que graça é essa? E essa graça não alcançou somente aquele ladrão, não. Essa graça me alcançou, essa graça te alcançou. Essa graça nos alcança todos os dias. Essa graça está aqui. Essa graça é Cristo, essa graça é Jesus. E Ele é real, Ele é real. E Ele quer alcançar o seu coração. É só você reconhecê-lo e dizer: Senhor, Senhor. Senhor, eu estou aqui. Senhor, eu preciso do Senhor, eu preciso. Eu reconheço o Senhor como Senhor e Salvador da minha vida. Ele vai olhar para você com um olhar de amor, querido. Como bem diz, não vou ficar falando demais do meu amigo porque ele está indo embora, né?
Como ele bem disse na doce, né? Ele nos aceita. Não somos nós que aceitamos a Ele. Eu aceitei Jesus. Jesus olha, nossa, agora eu fiquei emocionado. Você me aceitou, rapaz? Só para você parar de chorar um pouquinho, tá, Américo? Fazer uma graça. Não, Ele nos aceita. Isso é graça, isso chama graça. A graça maravilhosa do Senhor Jesus que nos alcança. Ele não merecia, Ele não podia fazer coisa alguma para obter a sua salvação. E essa salvação foi pessoal, inquestionável e garantida pela palavra de Jesus Cristo. Jesus responde então com essa promessa eterna: eu lhe asseguro que hoje você estará comigo no paraíso, exemplificando que a fé, mesmo que tardia, é suficiente para a salvação. Então você nessa noite, você que está aqui nessa noite, reflita sobre isso, querido. Sabe, hoje mesmo, entregue a sua vida para Jesus. Ele está pronto para perdoar os seus pecados e purificar de toda injustiça, como diz 1 João capítulo 1, versículo 9. É graça. 3. O clamor final de Jesus em Lucas 23, versículo 46. O clamor final de Jesus, Lucas 23, 46. Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou. Na última declaração de Jesus, então, ele diz isso: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Nós vemos aqui a entrega total de Cristo ao plano do Pai, demonstrando sua obediência e submissão. Nós estamos fazendo essas mensagens expositivas de Lucas. Mas eu gosto muito também de um detalhe que João relata em seu evangelho, no capítulo 19, versículo 30. Ele diz que Jesus, ele brada em alta voz e ele diz: está consumado. No momento crucial ele diz: está consumado. Está consumado quer dizer que está pago, está liquidado, acabou, finalizou, está consumado. Havia terminado a obra a qual o Senhor, o Pai, havia incumbido para ele. Seu trabalho de redenção estava completo. E os tipos de profecias que tinham no Velho Testamento agora se cumprem em Cristo Jesus, de modo que agora sim está consumado, está feito, está pronto, está consumado. Terminou, acabou. Mas não é só esse acabou, sabe, simples que a gente fala. Esses tempos atrás, estudando sobre essa palavra, o tetelestai, né, o está consumado, que encontra apenas em João, capítulo 19. E é mais ou menos quando você, quando você tem uma dívida, por exemplo. Quando você faz um consórcio, não tem? Quando você faz um consórcio, um financiamento. E aí vai passando o tempo, você vai pagando aquele financiamento, aquele consórcio. Só que aí o que acontece lá na parcela número 52, 72? Oh, Deus! A parcela 72 chega, a última. Sabe? Você paga a última parcela. Aí você olha para o céu e fala assim: graças a Deus, acabou. Foi liquidado. Graças a Deus. Graças a Deus. Agora eu conquistei, agora esse bem é meu, acabou. Agora eu posso descansar. Jesus, quando ele profere essas palavras,
tetelestai, está consumado, ele diz assim: acabou, foi feito. Tudo aquilo que o Pai pediu para que fosse feito, foi cumprido. Foi cumprido. E da melhor forma. Porque ele tinha um propósito, ele tinha um objetivo nisso tudo. Mostra como Jesus, ele morreu de uma forma confiante, voluntária e vitoriosa. Quando ele diz: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Pai, em tuas mãos, voltando para Lucas novamente. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Pesquisando também, é claro, o comentário, o Wiersbe, acho que é assim mesmo que fala, diz que essa é uma oração que as crianças judias, elas faziam antes de dormir. Elas diziam assim, na sua oração: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E elas iam dormir, e elas iam descansar, confiando no Senhor, confiando no seu Deus, no Deus de Israel. E o Senhor, ele faz essa oração, essa mesma oração, com a certeza e segurança que ali estava consumado, mas ele morreu confiante de que o Senhor, é claro, o Pai estava com ele também, era com ele. Ele nos leva a refletir sobre a importância de confiar as nossas vidas em Deus. Confiar em Deus plenamente, assim como Jesus, ele também confiou. E nos leva a confiar também que, estando em Cristo, uma vez estando em Cristo, falaremos também da mesma forma. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, eu confio no Senhor, eu descansarei e descansarei no Senhor, com essa mesma confiança. Como diz em 2 Coríntios 5, de 1 a 8, Filipenses de 1, 20 a 23, quando fala sobre o descanso dos santos, a morte, a nossa morte em Cristo Jesus. Nós descansamos apenas no Senhor e confiando, porque nós sabemos que um dia ressuscitaremos também com Ele, como diz a palavra do Senhor. Para a gente partindo para o final, queridos, existem alguns sinais sobrenaturais da morte de Jesus, e eu quero passar rapidamente sobre eles. Lucas também nos apresenta então alguns sinais que acompanham a crucificação, que no versículo 44 fala sobre a escuridão que cobriu a terra, e é um simbolismo poderoso sobre a condenação e o juízo. No versículo 45, o véu do templo se rasga e simboliza o acesso direto que temos agora ao Pai. No momento que Jesus ele morre, o véu do templo ele se rasga. Então nós temos esse acesso direto ao nosso Deus. Não precisa mais, de um sumo sacerdote para levar as nossas orações. Nós podemos rasgar os nossos corações diretamente ao Senhor, orar diretamente ao Senhor, se prostrar diretamente, ao Senhor, fazer as nossas petições e também os nossos agradecimentos. O véu do templo ele se rasga. Por fim, a confissão do centurião de Lucas 23, versículo 47, é uma petição à verdade sobre quem Jesus realmente era. E o centurião diz: certamente este era justo. E essa declaração feita por um homem que participou ativamente da crucificação reflete o impacto profundo da morte de Jesus em testemunhas até mesmo de fora da comunidade judaica. Então esse testemunho é para todas as pessoas. O testemunho da morte de Jesus não alcançou apenas os judeus, não era apenas para os judeus. Da morte de Jesus, ela é eficaz para todas as pessoas, para todos, sem acepção de pessoas, sem acepção de pessoas. E eu quero ir agora para o sepultamento. Lucas 23, de 50 a 56, nós vamos ler.
Lucas 23, 50 a 56 diz assim: havia um homem chamado José, membro do conselho, um homem bom e justo, que não tinha consentido na decisão e no procedimento dos outros. Ele era da cidade de Arimateia, na Judéia, e esperava o reino de Deus. Dirigindo-se a Pilatos, pediu o corpo de Jesus. Depois de baixá-lo, envolveu-o em um lençol de linho e o colocou em um sepulcro cavado na rocha, no qual ninguém ainda fora colocado. Era o dia da preparação e estava para começar o sábado. As mulheres que haviam acompanhado Jesus desde a Galiléia seguiram José, viram o sepulcro e como o corpo de Jesus fora colocado nele. Em seguida foram para casa e prepararam perfumes, especiarias aromáticas. Então descansaram no sábado em obediência ao mandamento. Acerca do sepultamento, queridos, após a crucificação, então, José de Arimateia, um membro do Sinédrio, que era um conselho dos judeus, esse José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, pede o corpo de Jesus para enterrá-lo. E esse ato cumpre Isaías 53, versículo 9, que diz assim: não havia cometido nenhuma injustiça e jamais havia enganado alguém. Ainda assim foi sepultado como criminoso, colocado no túmulo de um homem rico. Então, quando José de Arimateia pega o corpo de Jesus Cristo, né, ele rompe esse status quo, o cara que era o rico, ele que fazia parte agora do Sinédrio, fazia parte da cúpula judia ali. Agora ele vai e, como um simples seguidor de Jesus, porque eles achavam que não era possível que existisse alguém que pensasse, que era inteligente e pudesse cair na lábia, entre aspas, de Jesus. Mas esse homem, ele teve uma experiência com Cristo e ele queria fazer o melhor para Jesus. Ainda dizem que esse túmulo mesmo, ele fez especialmente para Jesus. Porque geralmente, quando a pessoa era rica, ela não fazia um túmulo da forma com que como que é o nome do camarada? José de Arimateia, né? Não faria no lugar onde ele fez, era justamente próximo do local de crucificação, da crucificação de Jesus. Geralmente, quando alguém era muito rico, ele tinha um lugar, vou chamar de cemitério, né, especial para a ala deles. Mas ele fez um lugar para o próprio Cristo, próximo do local de crucificação. E ele foi corajoso, então. Ele vai lá, pede o corpo de Jesus Cristo e ele sepulta, preparou um túmulo para Jesus e sepulta Jesus Cristo. Jesus então foi sepultado. Naquele momento que Jesus é sepultado, queridos, para muitas pessoas, inclusive para os discípulos, tudo tinha acabado. Alguns ali achavam assim: agora acabou. Poxa, ele falava que ele era o Messias, mas agora ele morreu. Ele falava, alguns que pensavam, como nós olhamos lá no início, que era apenas um reinado terreno, que ele viria para libertar os oprimidos das mãos dos romanos, e ele ia ser o rei, e ele ia governar. Poxa vida, e agora? Mas até os discípulos achavam que era o fim. Mas Jesus, ele tinha falado para os discípulos e para tantos que o seguiam, que ele iria ressuscitar. Esse período da ausência, da morte, do sepultamento de Jesus, até domingo, eu imagino que foi um momento de muitas especulações, eu imagino. E de muita dor também, né? Como nós vemos no relato dos discípulos a caminho de Emaús, sabe, decepcionados. Poxa vida, e agora? A gente tinha tanta esperança. Ah, você não ouviu o que está acontecendo aí? A notícia atual. A notícia atual é essa. Todo mundo está sabendo, só você que não está sabendo. Está parecendo aquele caso dos laranjados, todo mundo sabe, mas você não.
O Andrei cai nessa. Só o Andrei que não sabe, todo mundo sabe, é mais ou menos isso. Não, todo mundo, Jesus chega perto deles. Mas eles tinham perdido a esperança ali agora. Desculpa, Tiago, fazer isso aí. Eles tinham perdido a esperança. E esse período, queridos, representa um momento para nós também, que parece que Deus está ausente. Parece que Deus está ausente, parece que nada está acontecendo. Sim ou não? Alguém já passou por isso? Nossa, parece que não está acontecendo nada, parece que Deus se calou, parece que eu oro, e a minha oração não passa do céu, não passa do teto, melhor dizendo. Parece que Deus, Ele calou e Ele não fala nada. Calma, o Senhor está no controle, não fugiu do controle, querido, em nome de Jesus, amém ou não? Ele não fugiu do controle. De repente você está aqui desesperado, ouvindo essa mensagem e pensando em várias situações. Calma, Ele não fugiu do controle. Mas pastor, eu tenho orado e parece que Deus não responde. Calma, não vai ser no seu momento, não vai ser na sua hora. Ele simplesmente está trabalhando. Calma, vai acontecer. Calma, vai acontecer. Foi na sexta-feira, todos desesperados, sábado, aí agora, o que vai acontecer? Queridos, nós precisamos confiar em que Jesus Cristo, Ele está no controle, que o Senhor está no controle de toda situação, amém ou não? Glória a Deus. Passa sexta, sábado, só que no domingo, e nós vamos partindo para o terceiro e último tópico, acontece o quê? A ressurreição. Meu Deus. Por favor, põe na tela. Lucas 24, versículo 1, de 1 a 7. Nós ainda temos ceia hoje, hein? Que maravilha. Lucas 24, de 1 a 7. No primeiro dia da semana, de manhã, bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Vocês viram, né, que no versículo anterior, elas foram olhando, onde será que é esse túmulo? Elas viram onde Jesus foi sepultado e elas foram preparar as especiarias. Enfim, 2. Elas encontraram a pedra do sepulcro removida, mas ao entrarem não encontraram o corpo de Jesus. Para aí, fazer igual João Kleber. Para. Irmãos, agora eu vou falar uma coisa para vocês. Imagina vocês, elas entram e não encontram agora o corpo de Jesus. Olha o desespero agora daquelas mulheres, porque elas chegam ali, naquele túmulo, e o que elas estão querendo no túmulo? Elas querem o corpo de Jesus. No mínimo para fazer ali a sua devoção e tudo mais. Elas ficam desesperadas. Poxa, agora eu vi o meu Cristo lá sendo crucificado, não aproximei dele. Eu queria pelo menos fazer isso aqui agora e não encontro o corpo de Jesus. E elas se desesperam. Claro, qualquer um de nós nos desesperaríamos também. Versículo de número 4. Ficaram perplexas sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas resplandecentes colocaram-se ao lado delas. 5. Amedrontadas, as mulheres prostraram-se com o rosto no chão, e os homens lhe disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, Ele ressuscitou. Lembre-se do que Ele disse quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. E a partir daí você sabe o que aconteceu, querido. O sepulcro ali, ele estava vazio. O sepulcro estava vazio, e esse é o ponto culminante da história. Essa é a eterna mensagem do Evangelho, a ressurreição de Jesus Cristo, a ressurreição. E a ressurreição não só confirma que Jesus é quem Ele disse que era, mas também garante a nossa própria ressurreição. Quem diz isso é Martin Lloyd Jones.
No primeiro dia da semana, as mulheres elas foram ali. Elas foram procurar Jesus. Demonstra essa devoção daquelas mulheres, mas também revela, é claro, que elas não esperavam a ressurreição de Jesus. Mas a pedra estava removida e o corpo não estava mais lá. Os anjos anunciam ali: por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Ele ressuscitou, ele ressuscitou. Aqui, queridos, está a essência do Evangelho. Jesus Cristo morreu, Jesus Cristo foi sepultado, foi crucificado, sepultado, sabe, mas ele ressuscitou. No terceiro dia, ele ressuscitou, o Filho de Deus ressuscitou. E essa ressurreição, queridos, nós cremos que o Senhor Jesus, ele morreu na cruz do Calvário, mas ele não ficou lá na estaca, sabe, ele morreu, foi sepultado, ele foi crucificado, foi sepultado, mas ele ressuscitou e ele vive para todo sempre. Ele vive para todo sempre. E a melhor mensagem é que um dia ele virá para nos buscar. Agora ele morreu, ele ressuscitou, mas para que ele ressuscitou? Ele voltará. O Senhor, ele vive para todo sempre, e um dia ele virá para buscar a sua igreja. Um dia ele virá para buscar a sua noiva. Fique de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Eu esqueci de fechar minha Bíblia. Nós vamos orar. E vamos passar para a ceia também daqui um pouco. Como eu disse no início, queridos, essas mensagens, elas precisam surtir um efeito de transformação nas nossas vidas, amém ou não? Precisa surtir. O Senhor Jesus, ele passou por tudo isso para nos trazer vida, nos dar uma nova vida na presença dEle. Se Jesus Cristo ressuscitou, a nossa fé, ela não pode ser vã. Jesus Cristo, ele venceu a morte. A Bíblia diz que ele tem a chave da morte e do inferno. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Nós vamos orar, e eu quero orar pela sua vida, pelas nossas vidas. Feche os seus olhos. A cruz revela o preço do pecado. O túmulo vazio proclama a vitória definida por Ele. Cristo ressuscitou não apenas para demonstrar seu poder, mas para garantir a nossa justificação, conceder nova vida e nos assegurar a esperança da ressurreição futura. Diante disso, somos chamados a viver como povo, o povo da ressurreição, testemunhando ao mundo que Cristo reina e que nele encontramos plena redenção. A cruz, querido, não foi o fim, a cruz foi o começo. A ressurreição nos convida a viver com esperança, ousadia e certeza de que assim como Cristo venceu a morte, um dia também ressuscitaremos com Ele para a eternidade com Ele. Cristo ressuscitou. Cristo vive. O Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. Que possamos adorar a esse Cristo que sofreu pelos nossos pecados, que sofreu por cada um de nós. Nós vamos adorar nesse momento com uma canção. E eu gostaria que você adorasse ao Senhor com essa canção também. E fizesse uma reflexão aí no seu lugar. Se realmente, querido, nós estamos vivendo o Cristo da ressurreição. Se nós cremos em tudo isso que Ele tem feito pelas nossas vidas. E se realmente nós estamos vivendo por Ele e vivendo para Ele. Em nome de Jesus. Adoremos ao Senhor em nome de Jesus.